Bom dia, eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Seja bem-vindo para esses primeiros momentos dessa sexta-feira, onde estaremos buscando a presença do Senhor, orando, intercedendo, ouvindo a reflexão que Deus tem para o nosso coração e para que possamos viver um dia empoderado na presença do Senhor, nos preparando, celebrando ao Senhor pela semana que vivemos, pelo cuidado do Senhor sobre nós durante essa semana e também nos preparando espiritualmente para estarmos juntos no domingo, celebrando a Deus, cultuando, glorificando o nome do Senhor, junto com a nossa comunidade de fé. Por isso, seja muito bem-vindo, que Deus possa falar de maneira poderosa ao seu coração. Nesse momento nós vamos, enquanto aguardamos as pessoas que entram para participar ao vivo, nós vamos estar ouvindo o Ministério Zoé, cantando Aquieta Minha Alma. Que essa possa ser a trilha sonora do seu dia, que você possa viver isso poderosamente, que você possa depender totalmente do Senhor. Amém. Aquieta minha alma, Fala conosco, Pai. faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Ó Deus, Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. ó Deus, caminha conosco, Pai, queremos experimentar o teu Espírito. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Amém. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Louvado seja Deus pela sua E fidelidade. mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. No teu amor, Senhor.
que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Aleluia, Pai. Tudo vai Creio. ficar bem. Amém, aleluia. E se eu cair, Ó a Deus, tua mão me levantará. restauração, Pai, redenção. E se eu Ó chorar, Pai, conselho de toda graça. lágrima você Ó enxugará. Pai, o Senhor é Deus da E nossa se eu vida. cair, a tua Aleluia, mão me Senhor, levantará. creio. Ó Deus, E fica se eu conosco, chorar, Pai. toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma. Aleluia, Pai. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. E aquieta minha alma. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Grande Marcinho, grande Márcia, grande Edenilson, pode ser bem-vindo, Edenilson. Deus abençoe o Érico. Aleluia, vamos ser Porque na verdade eu Mas o Senhor está descobri conosco, que ó Deus, tudo em que nome eu de preciso está em ti. Aleluia. Mas meu coração é Ó teimoso Pai, demais quebrai pra o coração, em nome de admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Amém, Jesus. Porque Ó está Deus, batida a minha alma, se consola no porque te Senhor, perturbas descansa no dentro de Senhor. mim. Espere em Deus é fiel, Deus. Deus é fiel. Aleluia, Pai. Porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espere em Espere em Deus. Deus, espere em Deus. Dele vai vir Se livramento. Ele não se esqueceu de ti, não. Amém, Jesus. Não, Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus, confia nele. Aleluia, Pai. Espere em Deus, descansa nele. Aleluia, Pai. Porque está batida a minha alma.
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia! Ministério Zoé, aquieta minha alma, faz o meu coração ouvir a tua voz. Que essa seja a trilha sonora do seu dia, que essa música possa te acompanhar durante todas as batalhas e lutas que você terá que enfrentar. Amém? Eu quero refletir com você sobre esse tema, vença as tentações. Vença as tentações. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, onde a palavra de Deus diz assim: não sobreveio sobre vocês tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das vossas forças, mas juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento para que vocês possam suportar. Queridos, nós precisamos entender que a nossa grande batalha, a nossa grande luta é contra as tentações que buscam nos afastar da presença de Deus. As tentações que nascem no nosso coração e nos induzem e nos conduzem a atitudes, a comportamentos, a sentimentos, a desejos que são totalmente contrários à vontade do Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que tentação é algo natural desse momento que vivemos. Quando estamos perdidos sem Cristo Jesus, é impossível resistir à tentação. O homem anda segundo a tentação, segundo a carne, segundo os desejos do mundo. E por si só é filho da ira. Mas, como diz Agostinho, o teólogo de Hipona, quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor, nós recebemos também de Jesus a condição de poder não pecar, de poder escolher fazer o bem, de poder escolher resistir à tentação, de poder escolher fazer a vontade de Deus. E essa vontade está em mim, em você, pelo Espírito que habita em nós. Mas isso não nos torna imunes à sedução, à tentação e à opressão. Por isso nós precisamos ter uma percepção espiritual muito clara sobre isso. Porque todo aquele que diz, eu não tenho nenhum pecado, ele é mentiroso. Diz João na sua primeira carta, no versículo 8. E faz de Deus mentiroso também. Mas nós precisamos entender a fragilidade humana com a qual nós vivemos. E o limite do que nos envolve para estarmos atentos, buscando no Senhor as forças necessárias para que nós possamos vencer a tentação. Tiago, no capítulo 1, versículos de 13 a 15, ele diz assim: quando alguém for tentado, jamais deve dizer eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém para o mal. E ele não pode ser tentado também para o mal. Mas cada um de nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. E sendo arrastados e seduzidos pelos nossos desejos, nós então damos a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, ele gera a morte. A Bíblia diz que a queda em meio à tentação, ela é um processo. E nós devemos estar atentos às fases desse processo, porque ele começa com desejo, ele começa em mim, ele começa em você, ele começa com os nossos corações. Por isso precisamos guardar os nossos corações, filtrar aquilo que nos motiva e nos direciona, para entendermos se estamos ou não sendo encaminhados em direção ao pecado. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que os nossos desejos e vontades podem ser manipulados.
O diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Nós não estamos sozinhos, nós enfrentamos principados, potestades, as hostes da maldade, das legiões celestiais, que armam astutas ciladas contra nós. O diabo ele chegou ao ponto de Mateus capítulo 4, seduzir e tentar o próprio Senhor Jesus, oferecendo a Jesus coisas que iam ao encontro do desejo do coração do mestre. Mas nós precisamos aprender, como Jesus, a resistir às ofertas do diabo. Porque o texto diz que o diabo tentou Jesus até cansar, mas Jesus Cristo resistiu a todas as investidas do diabo. E Mateus capítulo 4, versículo 11 diz assim: então o diabo se afastou dele e os anjos o serviram. Sabe qual o conselho que a Bíblia dá para mim e para você? Submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Tiago capítulo 7, 4, versículo 7. Creia, o diabo não tem poder para pecar no meu lugar e no seu lugar. O diabo não tem poder para nos fazer pecar. O que ele faz é uma indução, uma sedução, um direcionamento. E o caminho não é só resistir ao diabo, é antes de resistir ao diabo, se submeter a Deus. Submissão total, entrega plena ao Espírito Santo de Deus nos permitirá não apenas discernir aquilo que o diabo tem tentado fazer, mas resistir ao diabo. Isso mostra que nós não vamos e não podemos enfrentar as tentações com a nossa própria força. Antes de tudo, nós devemos ter um link, um relacionamento, uma intimidade, uma profundidade de Deus em nós. Se submeter completamente a Deus é o ponto principal para nós podermos vencer nossas batalhas espirituais. Mas nós enfrentamos não é apenas o diabo e as suas armadilhas, nós também enfrentamos o mundo e a sedução do mundo. A palavra de Deus diz, no Evangelho segundo João, que o mundo jaz no maligno. O mundo é instrumento do diabo para nos tentar. Nós conseguimos perceber nitidamente e sentir nitidamente a pressão que o mundo coloca sobre os filhos de Deus. A nossa fraqueza é usada contra nós quando os princípios, os valores, os fundamentos do mundo se apresentam diante de nós de maneira tão bonita, de maneira tão sedutora, que faz com que a gente se esqueça para onde nós estamos indo. Para que nós possamos viver nesse mundo guardado pelo mal, nós precisamos viver o amor de Cristo. A leitura da Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus, ele vai servir como princípio fundamental para que nós possamos ver claramente o que o mundo tem preparado para nós. Nós precisamos entender que as pessoas que nos cercam, que não são servas do Senhor, que os princípios que são passados para nós, que os prazeres, que o poder, que a fama que nos é entregue, ela é entregue para nos afastar daquilo que é fundamental em nós. Nós não podemos dar brechas, irmãos. Aliás, nós devemos fechar as brechas. A vida não pode ter espaços onde o inimigo entre e plante a sua semente para nos afastar da presença do Senhor. Porém, nós só conseguimos fechar essa brecha quando vivemos primeiro unidade de fé. Irmãos, é por isso que nós estamos juntos como o corpo de Cristo. Porque um cuida do outro, um ajuda o outro.
Quando a sedução chega, quando o desejo chega, quando a vontade chega, você precisa ter com quem compartilhar isso, para cuidar de você, para abençoar a sua vida e te conduzir. Infelizmente, nós vivemos carreira solo, não permitimos que a igreja se torne uma comunidade terapêutica, enganamos os outros, enganamos a nós mesmos, mentindo acerca dos nossos desejos e vontades. O processo de discipulado é o processo de cuidado, é o processo de amor, é o processo de restauração. Abe Ruby, do MDA, ele diz que se nós compartilharmos as nossas tentações, nós não precisaremos confessar os nossos pecados, porque nós teremos ajuda para que a tentação não se transforme em pecado e não gere pecado. Paulo, ele escreve aos Filipenses, uma igreja que ele amava muito, de maneira intensa. Ele diz assim: fortaleçam-se para que, ou eu indo, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutar junto, estar junto com pessoas que vão nos tornar melhores, que vão nos auxiliar na luta, que vão nos abençoar nas batalhas. O outro princípio que é fundamental para que nós possamos enfrentar as seduções, as opressões, os desejos e as vontades do mundo sobre nós é direcionar o nosso coração para a disciplina, aprender a dizer não ao mundo. E como que nós aprendemos a dizer não ao mundo? Mortificando os desejos do mundo em nós. Oração e humildade. Colossenses capítulo 3, versículo 12 vai dizer o seguinte: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afetos de misericórdia e de bondade e de humildade e de mansidão e de longanimidade. É por causa de Cristo que nós recebemos todos esses princípios para vencer o mundo. Para que dentro de nós possamos nos fortalecer, porque embora nós tenhamos o espírito preparado, a carne muitas vezes é fraca. E nós precisamos do auxílio do Espírito Santo de Deus e do apoio dos nossos irmãos para vencer as tentações que estão diante de nós. Creia que Jesus Cristo abriu a porta da vitória para nós. Ele diz: essas coisas eu vos tenho dito, e para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E João, na primeira carta, capítulo 5, versículos de 4 a 5, ele diz: e a vitória que vê, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê no Filho de Deus. Faça do seu relacionamento com Deus prioridade. Coloque o seu relacionamento com Deus acima de qualquer coisa, para que você possa vencer o mundo e resistir à sedução e à tentação do mundo. Porque o que o mundo vai querer é ganhar o seu coração. Mas se o seu coração estiver centrado em Cristo Jesus, a sua prioridade vai ser Cristo. João, no capítulo 2, versículos 14 a 17, ele diz assim: eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo e nem aquilo que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece
para sempre. Diante desse mundo sedutor, diante desse mundo de princípios e valores tão relativistas, diante desse mundo que conspira contra o nosso relacionamento com o Senhor, tome uma decisão. Tome a decisão de ter relacionamento íntimo e verdadeiro com Cristo Jesus. De fazer da sua igreja, da sua comunidade de fé, uma comunidade terapêutica, onde você possa cuidar e ser cuidado. Finalmente, quero dizer para você que nós enfrentamos a batalha contra a tentação quando entendemos o nosso próprio ser, a essência do nosso próprio ser. Quando nós fazemos teologia, nós dividimos para caso de estudo o ser humano em 3 partes: corpo, alma e espírito. Mas quando falamos de santidade, nós falamos de 2 áreas que habitam no mesmo ser: carne e espírito. E essas partes, elas precisam de serem discernidas por nós, para que nós possamos entender qual é a consequência de cada uma delas. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, e elas estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Eu e você somos ao mesmo tempo linkados ao Espírito Santo de Deus. Debaixo do Espírito podemos caminhar fazendo a vontade de Deus, mas também temos em nós a semente da carne, e a carne nos leva para longe do Senhor. Essa é uma realidade que eu e você precisamos entender. A religiosidade diz que por irmos à igreja, que por lermos a Bíblia, que fazemos orações, nós somos completamente imunes ao pecado. Mas o que a Bíblia diz é que nós não somos imunes ao pecado. O pecado tenta nos seduzir a cada instante. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 7, versos de 18 a 19, porque eu sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne, porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse continua diante de mim. O que é mais fácil para o ser humano? Se controlar ou brigar? Dar a outra face ou dar o troco? Pensar antes de falar ou falar sem pensar? Dizer a verdade ou mentir? Ter os olhos só para sua esposa, para sua família, para o seu marido? Ou cobiçar as coisas do outro? Ajudar quem está sofrendo ou cuidar de maneira egoísta apenas de si mesmo? São decisões que nós precisamos tomar. Mas o livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 24, ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Esse é o nosso desafio, irmãos. Crucificar a carne, mortificar os nossos desejos e fazer a vontade do Senhor. Se temos Cristo Jesus como nosso Senhor, não podemos permitir que o pecado continue dominando nossos corpos mortais, fazendo com que obedeçamos aos vossos desejos. A luta é contra nós mesmos, a luta é contra a nossa sedução, que vai desde hábitos, atitudes e vícios, até arrogância, vaidade, orgulho, autocontrole pessoal da nossa história, egocentrismo. Se escapamos de um lado, o nosso corpo nos joga para o outro. Se resistimos à sedução do pecado, o nosso corpo nos leva para a arrogância da santarrice religiosa. E tudo isso nos afasta do Senhor. Por isso, querido, nós precisamos de discernimento espiritual.
buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus, andar no Espírito. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículos de 16 a 21. Eu digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissenções, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, sobre as quais eu já disse para vocês que aqueles que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por isso, querido, eu e você precisamos estar fortalecendo o nosso espírito no Senhor. A Bíblia, o texto que nós vemos diz: não veio sobre nós tentação que não seja humana, da nossa própria natureza carnal, da nossa própria falibilidade humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças, mas juntamente com as nossas tentações, Ele nos dará livramento e nós conseguiremos suportá-las. Que nós possamos, irmãos, valorizar em tudo o nosso relacionamento com o Senhor. Porque é do nosso relacionamento com o Senhor que nós iremos encontrar as forças necessárias para vencermos o pecado que tão de perto nos rodeia. A sedução do mundo, as ciladas de Satanás, os desejos da nossa carne, só serão vencidos e mortificados se nós buscarmos viver intensamente o nosso relacionamento com Deus. Que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de submissão, uma vida entregue ao direcionamento do Espírito, para que nós possamos cumprir a vontade de Deus e realizarmos as obras do Espírito. Porque nós temos um sumo sacerdote que entende a nossa fragilidade, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 18, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Portanto, vigiem e orem para que não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vamos mortificar a carne para vivermos em espírito no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, tem misericórdia de nós. Reconhecemos, ó Deus, a nossa necessidade de santidade, a nossa necessidade de buscar a presença do Senhor, de viver intensamente o nosso relacionamento contigo. Ó Deus, muitos de nós têm negligenciado isso, têm vivido uma fé superficial, têm vivido uma fé apenas de religiosidade. Mas, ó Deus, nós tomamos a decisão e queremos, ó Deus, ter intimidade contigo, viver plenamente a sua vontade e o seu querer. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Não permita, ó Pai, que a sedução do mundo, os desejos da carne, a cilada de Satanás, os enganos da nossa religiosidade vazia venham roubar de nós, ó Deus, o nosso relacionamento contigo. Guarda-nos assim, ó Deus, para que possamos glorificar o teu nome, te exaltar em tudo, nos submeter totalmente à sua vontade e viver plenamente aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Cuida de nós, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, continue orando pela Aline, tá? Ela está fazendo uma cirurgia para a retirada de um tumor e nós vamos estar intercedendo para que esse tratamento possa dar certo, para que ela possa fazer a quimioterapia, a radioterapia, mas que ela possa ser curada por Deus. É uma jovem mãe, esposa lá do Telmo, do bairro Canaã,
e precisa muito das nossas orações, das nossas intercessões, da mesma forma que o nosso irmão Marçal continua fazendo radioterapia e vai fazer a quimioterapia. Vamos orar a Deus pedindo ao Senhor que Deus possa estar sarando, que Deus possa estar curando. Vamos interceder por aqueles que estão passando por momentos de lutas, de dificuldades, de crises. Vamos orar pela gravidez da nossa irmã Ramone, que Deus possa cuidar desse bebê, pela gravidez da nossa irmã Kaline, que Deus possa cuidar, ó Deus, desse neném, cuidar da Kaline, nesse momento que ela tem atravessado de repouso. Vamos interceder pelo Wilson, que continua se recuperando lá em Nova Venécia, da cirurgia que foi feita, e que Deus possa cuidar de cada um de nós nas lutas e dificuldades que temos atravessado. Com certeza você percebeu toda a atrapalhada que eu fiz ontem, né, na divulgação do culto online lá no meu canal, Palavra de Vida com o Pastor Osias. Mandei só o início, depois mandei só o final e finalmente consegui mandar o vídeo todo, porque ontem também estava passando muito mal, um pico muito alto de pressão alta. Vamos orar uns pelos outros, vamos clamar ao Senhor e deixar Deus cuidar de nós. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Estamos juntos de segunda a sexta, 6 horas da manhã. Hoje estamos fechando a semana, uma semana de bênção, uma semana de paz. Apesar das lutas, das dificuldades, Deus tem cuidado de nós. E domingo estaremos juntos celebrando ao Senhor, adorando a Deus, glorificando ao Pai. Então vá para a sua comunidade de fé. Se você está aqui da Serra, eu te convido para vir participar conosco no culto presencial ali na Igreja do Parque, na Rua Pablo Picasso, número 70, ou então acompanhe o nosso culto online. Lá no YouTube, o nosso canal é Igreja do Parque da Cidade. Você vai nos encontrar ali e aí você vai poder participar do nosso culto às 9h30 da manhã e às 19 horas da noite. Se você está em Jardim Limoeiro, o nosso culto na nossa unidade Igreja do Parque Jardim Limoeiro é às 9 horas da manhã, culto presencial. Que Deus possa te abençoar poderosamente, que Deus te dê um dia abençoador e que você seja bênção nas mãos do Senhor. Um beijo no seu coração, até amanhã.